Não tem problema. A gente vai chamando o povo enquanto faz o esquema. Ah, porra. E aqui Isso aí é legal, os hein? pneus vai ter Pega aqui, um ó. alto relevo que nem pro Vou pegar mais pra lá, mesmo que não mostre Tá na inteiro, hora de você porque passar, pega mantém ali no do lado, vídeo. como se fosse Ah, se você conseguir pegar. Colocar aqui, ó. Tá bom assim, ó. A galera tá juntando, ó. Põe. De boníssima. Tem ninguém vendo. E aí, Vini, será que hoje vai até minuto quanto, hein? Vamos ver quanto que aguenta a nossa aqui. Vai até minuto quanto? Vamos ver que hora que vai ferver o trem. O O pessoal tá entrando, já a gente entra, viu? Tentativa número 3. Ó, vou quem conseguir estiver bosta, me escutando, ajuda aqui. a nossa ideia é que a GoPro que tá aqui, ó, a GoPro, ela suporte o calor, porque ela Guia o pedal. não tá aguentando o tranco. Ela para por tá quente. Mas isso é um defeito conhecido de GoPro. Olha, mas é muito chique esse povo, hein? Pronto. Vou dar uma decorada. Ah, é. Vê lá, vê se enquadrou bem tudo. Aqui tá meio torto, né? Aqui tá torto. Isso aqui enquadra aí pra nós, isso aqui é bom. Tá tudo certo. Tudo certo? Tem metade da mesa enquadrada. Tem alguém vendo? Tem 12 pessoas. Já a gente tá tudo bem. Quem quiser fazer pergunta, põe na caixinha de pergunta que em algum momento a produção chamada Renan. Só não tá gravando o áudio. Ele não tá pegando embaixo? Não, ele não tá gravando. Não, Não, eu vou esperar o Bruno, a gente já põe pra gravar. Cadê o Brunão? Tudo meu parceiro, tem que ajeitar o microfone. Tem até microfone. Não, é muito chique. Não, mas fica bom. Fica bom porque por causa da distância. Vamos ligar o gravador. Cadê o negócio aqui? Assistente de palco aí, cadê? Aí foi. Pronto. Vamos ver só para ver aqui se o povo já conectou. Já temos 14 pessoas. Hoje eu tô... Olha, primeiramente, eu já vi ali que já me perguntaram se eu tô disfarçado. Hoje eu tô disfarçado de trabalhador brasileiro. Tava até de cintinho bonitinho hoje. Não é todo dia. Office, né? Hoje eu tô de office. Não tô de homer office hoje não. Ó, já seguindo, hoje nós temos visitas. Opa, Ó, temos a Alice aqui. Ó, temos pessoas presencial, tem o pessoal lá do Visita fundão. importada. Ô, pessoal do fundão, fez tchau. Hoje é a terceira live que a gente tá gravando aqui no Drop, com o apoio sensacional do Bruno. Na primeira, nós falamos sobre rota, sobre regras e mais informações gerais sobre a prova. Eu coloquei no meu canal do YouTube, mas consegui finalmente buscar do Instagram. Ele roubou da gente, mas eu consegui pegar de volta. Tá postado no Instagram. Não, agora eu vou pôr no Instagram hoje, consegui baixar O hoje. do primeiro dia. O do primeiro dia, porque ele, sei lá o que ele fez, eu tive que recuperar o backup via solicitação de todos os meus dados que eu já gerei. Aí ele me enviou. Então eu vou subir. Esse foi o primeiro, que ainda não está no perfil do Bikeman, mas eu vou subir hoje. O segundo está no nosso perfil do Bikeman, que nós falamos sobre mecânica de bicicleta. Por favor, confiram, eu acho que ficou um bate-papo bem legal. Falamos de forma geral, baseado na nossa experiência, né, do que a gente já viveu. Não podemos ter falado uma besteira, obviamente, mas é o que a gente já viveu, é o que viu que funciona. Eu acho que tem validade para a maioria do pessoal por aí. E hoje nós vamos falar sobre equipamentos em geral. E equipamento em geral é tudo que a gente coloca em cima da bicicleta, em cima do ciclista de certa forma, para te proteger e para te dar mais conforto e garantir que você faça a prova e termine ela no mínimo de conforto possível. Falando também basicamente também de elementos, né? Esse elemento pode ser sol, pode ser chuva, pode ser poeira, pode ser barro, o que for mais conveniente. Eu acho que podemos começar falando de como guardar as coisas na bicicleta. Depois a gente fala do que guardar, né? De fora para dentro. Melhor. Vamos falar de fora para dentro, né? Então, vamos começar por bolsas, né? Se você olhar a bicicleta aqui, quando você observa uma bicicleta,
você tem N lugares para colocar bolsa hoje em dia. Acho que a gente pode falar. O lugar principal que a gente costuma usar é embaixo do selim. Muita gente tem usado em cima do top tube. Eu particularmente não gosto, porque eu gosto de parar com os dois pés no chão e aqui fica pegando a virilha. É desconfortável, mas é algo muito particular. Dependendo do desenho da bicicleta, se ela for mais sloop ou a mountain bike, nem incomoda. É um bom volume de uso fácil que você pode puxar e usar. Eu costumo usar a bolsinha menor, que aqui é um exemplo de uma. Ó, essa daqui ó, é do nosso amigo Brunão da Fora. Ó o merchan. Ó o merchan. Essa aqui fica assim, ó. E essa aqui, ó, tem até... Essa daqui tem furo? Ele falou pra mim que estava desenvolvendo uma ele vai lançar um. que vai lançar aqui, que vai direto no parafuso, mas você pode colocar aqui em cima, que também é prático para carregar itens de fácil acesso, algo que você precisa acessar rápido. Comida, bateria, algum carregador, óculos. sabe? Óculos, você troca alguma Dinheiro, coisa. documento. Dinheiro. Então aqui e aqui costuma ser, ou tem alguns que faz a composição de duas, põe uma aqui e uma outra aqui também, ao invés de usar uma inteira. Tem que tomar cuidado quando você for pôr coisas em cima, que tem muita gente que ao pedalar em pé, ou que tem o joelho mais jogado para dentro, mais valgo, o joelho vai ficar pegando na bolsa. Pega na bolsa. Uma coisa é pedalar um dia com o joelho pegando numa bolsa. Outra coisa é pedalar 5 dias com o joelho batendo na bolsa. Vai assar seu joelho. E Então tem que tomar esse principalmente, e é imperceptível, se você usa, aí falando dessa bolsa, você também tem a bolsa que cobre o triângulo central integral. Se ela ficar um pouquinho gordinha, você naturalmente abre o joelho para pedalar. Vai fazer isso por 2 horas? Ok. Fez isso o dia inteiro? Vai começar a doer alguma coisa e você não tem ideia o que isso pode ser depois de 3 dias. Então, teste. Tudo que a gente está falando, teste antes. Teste. Carregado, não só montado. Teste com peso. Porque é o peso que faz o chacoalhe. E o chacoalhe é o que incomoda. Põe uns saquinhos de arroz e feijão. E o chacoalhe ele incomoda porque pode estragar e ela pode talvez até danificar e arrebentar, e depois você tem que consertar isso. E o chacoalhe incomoda demais a cabeça. E o pessoal, e o ciclista, para pedalar, você tem que ter tranquilidade que as suas coisas estão guardadas, não estão batendo uma na outra, estragando, que é o pior ainda, ou rasgando, coisa do tipo, que de vez em quando você só vê isso depois. Então, é um ponto de atenção. Então a gente falou, aqui, né, Bruno? Aqui, costuma colocar, a traseira, a de quadro. Temos também aqui, vamos falar agora do guidão. E essa daí vale mostrar, né? Ó, essa daqui, ó, são 2 marcas. Você tem alguma? Ah, você tem outra aqui. Olha aqui, ó, hoje nós temos opções, mas muitas opções. Essa daqui é uma da Topic, inteira de 10 litros, por exemplo. Isso aqui são 10 litros. Essa daqui são de 7 litros, então ela é um pouco menor. E essa daí é de 15 litros. Olha o tamanho. Isso aqui cabe meio defunto. Para quem vai acampar no bike. Né? Isso aqui cabe muita coisa, muita coisa. Isso aqui é uma das maiores. Assim, lembrar que todas elas reduzem, né? Você pode ir diminuindo. Se você quer comprar uma para fazer vários tipos de pedal, talvez valha a pena investir numa um pouco maior. Mas para um evento igual o bike é melhor. Ou para viagens curtas, não é legal esse tamanho aqui, porque quanto maior, mais coisas você vai querer levar e mais ela vai chacoalhar na bicicleta também. Então existe uma coisa que essa bolsa daqui, que a gente vai falar também um pouquinho, mas a bolsa de selim é algo importante você montar ela e aprender a andar com ela em 2 situações. Com ela muito cheia ou ela meio vazia. Por que é a situação? Se você não consegue estruturar ela e você monta, mesmo que você aperta, o que ela faz? Ela faz isso. E aí, a hora que você está andando, começa a bater, ela começa a pegar no pneu. E aí, o que acontece? Dá umas lixadas, muitas vezes pode furar e o pior, ela pode enroscar. Procure formas de você dar uma estrutura nela. Por exemplo, eu gosto de levar o chinelão no meu formatão lá da Havaiana aqui por fora. Se você estiver levando um chinelo ou alguma coisa que seja mais rígido, coloque ela no meio, para que ela não faça isso. Criar uma estrutura. Para criar uma estrutura. Quando você coloca roupa leve, pode ser que ela não faça essa dobra, mas normalmente você pode talvez carregar alguma coisa um pouquinho mais pesada, e ele mexe, vem aqui para baixo e ela faz isso.
E aí, eventualmente, essa bicicleta, ela é o Renan é um pouco mais alto, então ele dá altura. Então, para pegar, tem que estar realmente mole. Mas você pega alguém que tem uma bicicleta 50 para baixo, bolsa de selim é sempre um problema. E eu vou dizer, no geral, talvez para as mulheres, que usam uma bicicleta normalmente um número, ou dois, menor do que a média, talvez usam 48, uma 50. Tem menos espaço. Menos espaço. E aí, bolsas grandes não cabem e bolsas moles pegam na roda. E assim, quando eu falo bolsa mole é porque é o tempo inteiro assim, né? O tempo inteiro assim. Então, isso é importante você ter ideia, por isso que a gente fala, montar com peso e como montar. Testar, e a hora que você for pôr as coisas aqui dentro, lembrar de colocar as coisas pesadas e que você vai acessar menos ao longo do dia, o mais próximo possível aqui do canote. Sim. E as coisas mais leves e volumosas, mais pro fundo aqui da bolsa, já vai evitar isso. O que acaba acontecendo é que, às vezes, sei lá, sua capa de chuva tá aqui, ou o seu casaco, aí você vai tirar ele para usar, por isso que e a bolsa vai ficar totalmente vazia e vai acontecer o que o Vini falou. Tem aquela situação, você acorda de manhã, depois a gente vai falar sobre roupa, você tem um uso de camadas, né? Então, você vai tirar uma blusa, tira uma capa de chuva, aí depois você tem um manguito, tem um corta-vento. Como que você vai guardando isso? Eu acho que como eu faço, eu já penso a hora que eu saio, o que eu vou fazer com a roupa que eu estou vestindo. Então, eu monto aquilo dali, poxa, eu estou com a capa de chuva, o que eu vou fazer com a capa de chuva? Ao invés de abrir tudo e desmontar, eu coloco aqui em cima. Eu tiro o manguito, eu procuro colocar em algum lugar aqui, porque é pequenininho. Ou alguma proteção de pescoço, ou corta-vento que talvez é macio, procura outro lugar. Tente achar um lugar para não desmontar isso aqui. Isso daqui fique para situações mesmo, eu quero tirar algo grande. Abrir a bolsa de selim é uma coisa que você não quer fazer ao longo do dia. Ao longo do dia. É a última opção. É a última opção. Tenta deixar nas outras tudo que você vai acessar ao longo do dia, porque isso aqui sempre é chato de abrir e fechar. Abrir e fechar. Então vai ser de manhã quando você vai sair e vai ser de noite quando você chegar no hotel para dormir. Outra coisa que é importante adicionar aqui é que tenha espaços vazios nas suas bolsas. Então não compre um setup de bolsas justo para tudo que você está levando. Você quer ter umas folgas para as roupas que você vai tirar, você quer ter umas folgas para coisas que você possivelmente vai ter que comprar, alimento no caminho. É isso que eu ia falar, porque quando você sai, você já sai com comida. Normalmente você vai sair com comida mais compacta, mais calórica. Talvez você vai sair com gel, algumas barras vai ser assim. Proteína. Mas ao longo do dia, o que você vai comprar? É pão com queijo, ovo, você vai parar pão de queijo, tem gente que compra banana, fruta. Parte boa da prova. Vai comer o que está no caminho, que é o que é legal, conhecer. E aí onde que você vai guardar essas coisas? Não vai caber só nos bolsos das costas. Então, você vai ter que procurar alguns lugares que tenha praticidade para isso. Então, o que eu falei, eu gosto de tirar o manguito, isso pode competir com o espaço para eu colocar um sanduíche. Eu não quero, o que eu vou dar prioridade? É o manguito para o frio ou a coisa da comida? Os dois são importantes. Então procure entender o que cabe. Então, coloque, quando for, já vai pensando para a prova desde já, é uma brincadeira e eu faço isso sempre. Coloque em cima da cama e olho. Vou testar. Eu já fiz teste na ciclovia aqui em São Paulo mesmo. Enfiava, deixa eu ver se dá. Se fica bom. Ia para casa. E esse teste te dá essa facilidade que o Bruno falou. Essa rotina, porque tudo é questão de tempo, né? De perda de tempo. Você vai chegar cansado, você já está com a cabeça mais lenta, você vai buscar, você vai abrir o negócio. Você já não vai fechar igual depois. Tá lá no fundo. Nossa, mas eu precisava disso, porque eu coloquei no fundo. Aí você tira tudo. Fica aquele negócio tudo jogado no chão, na frente da padaria, para o chão molhado. Não questão de vergonha, mas questão de produtividade mesmo. Né? Você está perdendo bastante tempo que você não está vendo. Outro ponto de atenção, aí a gente fala isso de Bikeman mesmo, e não só Bikeman, eu falo isso de Brasil. Tem bolsas que não são à prova d'água, algumas são resistentes, tudo bem, aguentam a chuva, você passa na poça d'água, não vai entrar água. Essa daqui, por exemplo, é totalmente à prova d'água. Essa daqui não, isso aqui é totalmente à prova d'água, até as costuras, porque ela não tem costura, ela tem impressão. E essa daqui, ela tem um saco estanque dentro. Já vem com Tenha certeza que a bolsa que você comprar seja à prova d'água. Se ela não for, qual é o caso dessa, que já tem um saco estanque, utilize um saco estanque. Vá no Decathlon, vai numa loja de aventura e compre um bom saco estanque. Para que você não tenha problema aonde que vai guardar. Essa daqui, por exemplo, como esse daqui é totalmente estanque, algumas bolsas ou alguns sacos como esse, que são espertos, eles têm válvula. Melhor coisa do mundo. Se for procurar um e puder tiver opção, procure com válvula. Essa bolsa tem válvula. Então você puxa, é duro, aí você
aperta tudo, a hora que você comprimiu, você pum, trava, ele fecha. Isso aqui é a mesma coisa, que é a válvula. Então, essas coisas duram a eternidade. Isso aqui, por exemplo, tem desde 2019, isso aqui eu acho que tem uns 4, 5 anos. Cara, já rodou pra caramba, comprou coisa boa, ó. Vai durar muitos anos, porque a gente usa, sei lá, 6 vezes por ano. Quando usa muito, 8 vezes por ano. Então, você compra bem e usa direitinho. Eu posso até dizer, essa daqui, como já está usada, já foi reparado. Isso aqui que arrebentou a costura, isso aqui, já está bem gasto. Leva num sapateiro. Eu levo no sapateiro, levei no Bruno da Fora. Também. O nosso amigo que é o especialista. Ele costurou, por quê? Ele fabrica isso, ele sabe como é que conserta. Ou o sapateiro também resolve, tá? Falamos de como montar a traseira, falamos como montar do meio para não incomodar o joelho. Fala. Estabilidade dessa bolsa é muito importante. É o que mais atrapalha a pedalada. Se ela estiver solta, ela vai chicotear para os lados. Então vai ser muito ruim a pedalada. Você vai, principalmente a hora que você estiver em pé numa subida. Então estabilizar essa bolsa é fundamental para você conseguir pedalar o mais próximo possível do que seria a bike sem isso. Então assim, tem algumas dicas. Alguns fabricantes eles fazem de enrolar de baixo para cima, alguns fabricantes fazem de enrolar de cima para baixo. Tá? Então tem que prestar atenção nisso. E aí assim, quando eu for enrolar, não é enrolar tudo, tem que deixar uma folga para eu conseguir tracionar ela para cima aqui, ó. Então essa tração que a bolsa vai ter para frente aqui, ela é importante para estabilizar. Tá? Então, por experiência, eu sei que as bolsas que enrolam para cima, elas tendem a ficar mais altas aqui, então são melhores para bikes menores. E elas tendem a ficar mais firmes também. Tá? Não quer dizer que não dá para tracionar e deixar firme o outro sistema. Existem algumas bolsas de acessórios. Essa daqui, por exemplo, é em velcro. Você pode fazer isso que o Bruno falou. Travar com o velcro. Tem essa aqui vem uma tira. A Ortilib, ela tem uma tira, um acessório extra que eu não trouxe. Mas que você engata nesse vãozinho aqui e ele te puxa e te dá sustentação. Aqui. Ela ajuda a puxar. Então, algumas bolsas já são pensadas nesse sentido. Então, observe o modelo da sua, entenda que isso que o Bruno falou é importantíssimo, e é bem lembrado, de como estruturar isso. No ano passado, muita gente tinha muito peso na bolsa, mais do que estava prevendo. E aí a gente levou para vender uns straps desse de borracha para adicionar um elemento de fixação aqui e conseguir puxar um pouco mais a bolsa em direção ao selim. Então assim, você tem que lembrar de que você tem que ter uma tração nela para cima e uma tração nela nesse sentido aqui. Então às vezes mesmo com isso, o sistema próprio da bolsa, às vezes não depende da bolsa, tá? Eu sei que o da Orlib é impecável, não chacoalha nada, mas tem bolsas que chacoalham um pouco. Então você pode adicionar um elemento para fixar ela melhor. Tá? Tem duas coisas assim. Isso aqui, ó, que o Bruno falou, quem quiser tem no drop para comprar. A gente faz merchan. A gente leva no evento. E leva no evento, mas assim, isso aqui eu sempre carrego um par ou 2 pares extra que fica dentro da bolsa. Por quê? Porque se arrebentar uma tira ou quiser dar um aperto, tá lá. Sabe? Isso aqui ajuda bastante. E a Uhu tem um acessório que eu já usei, eu tenho, que é como eles chamam de estabilizador de bolsa de selim, que é uma estrutura metálica que vai aqui. Mas tem que usar com muito cuidado. Essa daqui, que é uma bolsa deles, eu usei esse estabilizador para. Aí eu coloquei uma bolsa inteira e coloquei aqui, removi as garrafinhas e coloquei aqui. Ele fez isso com. Isso aqui só pegou no alumínio. Não foi tão grave. Mas se pega uma tira dessa e parte a tira no meio durante a prova. Então, tenha cuidado do que você monta e se ela está com fricção em relação a alguma coisa. Está com atrito. Qualquer coisa. Por exemplo, você vai montar no seu canote bonitinho de carbono. Passa uma proteção antes. Até hoje a gente estava falando sobre isso, sobre envelopar a bicicleta. Eu acabei de comprar uma bicicleta e envelopei ela inteira. Com transparente mal imperceptível. Talvez uma que seja fosca deve ficar um pouco brilhante. Mas é para evitar esse atrito, porque a bolsa ela está em contato direto. Está molhado, entra a areinha, ela vai ficar esfregando. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Você faz isso para a prova, enrola aqui inteiro de fita isolante, ou passa algumas... A fita gaffer é muito boa. A fita gaffer, que é a... Como é que é, ó? A fita de todo o pessoal de produção lá? Fita gaffer. Fita hold. Fita hold, que é o pessoal de produção que usa. Qualquer fita. Toma cuidado também, porque eu já vi gente colar fita que tenha muita cola.
E na hora que vai tirar a fita, Arranca arranca o verniz junto da peça. aí dá dó. Tá? Aí dá dó. Então não pega uma que tenha tanta cola. Fita isolante funciona Fita isolante, normalmente. Fita isolante eu acho que é o melhor, porque ela é boa para ela suporta bem esse tipo de abrasão. Eu Se passo você fita precisar isolante. instalar um chuveiro no meio da prova. Você também tem. E ela serve. Isso aí ficou na dica mecânica, que fita isolante enrolado lá no negocinho dos plugzinhos. Bem, falamos dessa parte aqui atrás, dessa parte aqui também. É do importante, que levar. acho que adicionar a informação dos... E agora, falando do triângulo central aqui, se você coloca a bolsa e quer tirar a garrafinha, você tem dificuldade de fazer assim. Aqui, essa é uma bolsa pequena, essa né? é uma bolsa pequena. Caberia Tal. uma bolsa Mas olha bem aqui, maior, né? mas essa aqui é uma garrafinha que é pequena. pequena. Aqui, ó, você vai tirar aqui, ó, ela até que sai bem, mesmo de lado. Se fosse uma maior, se fosse que é uma o que maior, a gente indica, você não ia conseguir. Vou pegar do bike, né? Você precisa no bike, você tem que ter 1,5 litro de água que você precisa carregar, ou em garrafinha, ou de alguma outra forma. O Bruno foi pegar uma garrafinha própria. Apropriada. Aqui. Ó, se a gente coloca aqui, ó, isso aqui é porque tá solta, mas ó como fica. Ela cabe, não é um problema. Mas fica esmagada. Ela fica esmagada, eu não consigo tirar. Então, aqui tem um exemplo da Specialized, mas existem alguns outros modelos que você consegue tirar do lado. Então, essa daqui, por exemplo, ó, você coloca ela de lado e tira ela de lado. Você consegue tirar de lado. Ainda tem fosco e tem brilhante, ó, agora que eu vi. Facilita muito quando você está com bolsa. Eu pessoalmente eu uso assim porque você só tira de lado. A mais chata de colocar e tirar é essa aqui. É essa aqui. E aí, essa aqui você andando. Porque essa sai totalmente para cima. Sem nada, E se você não tem É que esse suporte aqui ainda deforma um pouco, você consegue sacar. Mas a maior parte dos suportes... Mas esses suportes assim são bons, viu? De tirada lateral. E assim, esse daqui eu acho que ainda você consegue comprar, porque se você é destro ou canhoto, ainda tem lado. Tem um que Na verdade, você sempre vai comprar um direito e um esquerdo. O esquerdo, é porque aí eles ficam os dois do mesmo lado. E aí, se você quiser trocar o lado, porque, poxa, eu prefiro tirar do lado esquerdo. Então, você tem a opção de comprar os dois, o esquerdo e o direito, e inverter, se precisar fazer a montagem. Ô, Vini, tem pergunta de bolsa aqui. Manda ver, então. Já faça a leitura pra gente. Tem alguém perguntando aqui por que não usa alforge e bagageiro. Cara, eu vou dar minha resposta sobre o alforge e bagageiro, depois o Bruno fala dele. O Bikeman é uma prova. Quando você vai para uma prova, quanto mais leve, melhor. Porque assim você precisa fazer menos esforço. Bagageiro ele pode ser, no geral, muito mais resistente. Mas ele é feito, até onde é para uma velocidade média, você não é para soltar a vida em algumas coisas. E se você tiver um problema com ele, eu já tive, de quebrar bagageiro, mesmo bom, parafuso. Quebrar parafuso, quebrar alforge, você pode perder sua prova ou vai ter que largar aquele pedaço de coisa por ali. O que eu aprendi é que bagageiro é muito mais pesado, basicamente toda a estrutura é mais pesada. Porque você precisa de uma estrutura metálica para suportar uma bolsa, que normalmente é uma bolsa com estrutura, que também é mais pesada. Tudo bem que ela pode ser uma bolsa mais estanque, mais fácil de você tirar e colocar as coisas. Só que bolsas, no formato que a gente chama de bikepacking, elas são mais fáceis de distribuir o peso na bicicleta e são também mais fáceis de você montar e desmontar, principalmente porque bagageiro, essa daqui essa aqui pode, que ela é de aço. Mas se você tiver uma bicicleta race totalmente de carbono, como é que você faz com bagageiro? Às vezes nem tem furação. Nem tem furação. E muitas vezes a furação não vai suportar o peso de um bagageiro que ele vai abrir o carbono. Às vezes é uma furação para paralama. Para paralama. Ou para você colocar talvez uma garrafinha. Isso. Se colocar o peso mesmo, sei lá, de 5 quilos de cada lado e aqui lá, ele abre o carbono, o arribite. Então é por isso assim que para carbono não funciona no geral. Eu adicionaria aí no que o Vini colocou só o fato de que você andar na terra com alforges é muito mais difícil do que você andar com setup de bikepacking. Porque os alforges, eles tendem a chacoalhar muito mais e jogar a bike para os lados, então uma descida é mais difícil, uma subida é mais difícil e tem a chance dele quebrar e soltar. E é difícil de consertar. Então assim, a qualidade de pedal que você tem com uma bolsa de bikepacking é melhor do que com bagageiro e alforge na terra, tá? No asfalto pode ser até o contrário, mas na terra... Isso, a gente vê o pessoal que faz essas grandes travessias, coisas, os caras têm bagageiro de aço.
sabe? Não é de alumínio, não é mais leve. É aço, super Cromo. resistente, estruturado. Ou Você titânio. pega o titânio, pega as bolsas da Ortilib, que o pessoal usa bastante. São estrutura grande, é uma bolsa bem mais pesada que qualquer uma dessas. Nada impede você Não, usar no pode bike, fazer, tá? é. Não é o que a gente indica para utilizar, mas utilizar. dá para fazer Dá pra tranquilo, fazer. dá para fazer. O que a gente está falando assim, o que é igual assim, de questão da mountain bike, né? Mesma coisa que a gente estava conversando outra vez. Mais dúvidas. Ele perguntou também se a bolsa de trás não força muito o canote. Cara, Se tá tudo bem. vamos pensar o canote, ele tem um determinado projeto. Normal, você tem que olhar o que o fabricante determinou dele. Você tem para 120 quilos, talvez alguns casos 100 quilos. Tem gente que usa canote, o selim com canote de carbono que é para até 80. Imagina, uma pessoa que pesa 70 quilos vai carregar no máximo 5 quilos aqui atrás. E olhe lá, porque não tem que carregar muito peso. O que são 5 quilos? Ele está dentro da especificação Eu acho técnica muito dele. difícil de estragar o canote. É mais fácil você estragar o trilho do selim se ele for de carbono. Se ele for de carbono. Tá. Porque- Ou se seu canote não tiver na inserção certa, É. e você vai adicionar um peso aqui e vai estragar o quadro. Daí são problemas que talvez você teria andando na terra mesmo sem a bolsa. Sem a bolsa. Porque a bolsa, querendo ou não vai ser mais do que... Assim, se estiver muito cheia, são 5 quilos. Você vai levando aqui. Tá levando. Olha a especificação dele, do seu peso Assim. com o peso da bolsa. É, o canote já está aguentando o seu peso e ele Então, aguenta muito mais. Muito mais, assim. Olha lá. E o outro está perguntando também se mesmo com a mochila de hidratação precisa ter as garrafas na hora da vistoria. Não precisa. Tendo 1,5 litro, independe onde vai estar guardado. Até nos bolsinhos das costas, fica à vontade. Tem que ter 1,5 litro, provado, na vistoria. Vamos para frente? Agora aqui na frente é uma questão mais particular. A gente tem isso aqui é esgualepado? Esgualepado. Made in Brasil. Made in Brasil. Vamos valorizar o produto nacional. Aqui. Isso aqui é uma bolsinha que é bem comum hoje em dia o pessoal usar. E aí tá. E aí, bicho? Aqui, ó. Bolsinha de randonê. Bolsinha de randonê, que ajuda bastante. Eu não tenho muito costume de usar, mas ele facilita. Mas isso aqui, o que acontece? Bolsa na frente. Aí você tem que fazer, a pessoa tem que fazer setup e entender. Ela concorre com outras coisas aqui, como farol, por exemplo. O acesso dessa, hora que você monta, o zíper vai ficar embaixo do farol. Mas não muda o jeito, talvez, de você acessar. Você pode colocar o farol mais para cima. Então, a composição da bolsa tem que estar de acordo com o que você está levando de outros acessórios em cima. Então, tem bolsas assim, tem as bolsas que são estanques, que são maiores, que são meio no estilo bikepacking, que essa daqui é uma, olha, já está até no exemplo. Topic, essa daqui, ó, isso aqui é um formato bikepacking mesmo. Essa daqui não concorre tanto com, porque ela tem alguns espaçadores, então depende da sua montagem, ela não vai concorrer com o que você carrega, por exemplo. Eu tenho muito cuidado com o farol para não ter sombra, porque se você está com farol bom, se ele já faz sombra, você já perde, sei lá, 20, 30% da capacidade de iluminação dele, porque você já tampou com a bolsa. Cuidado, isso aqui também é estanque, que é um saco estanque com Um harness. harness, né, que é um apoio que Mas que é importante lembrar de ter espaço para você conseguir pôr as mãos. As mãos. Tá? Tanto aqui do lado E quem Quanto aqui em usa cima. mudador mecânico tem É. que também ter cuidado, porque você faz esse movimento. e vai bater na bolsa. Vai bater na bolsa. Então esse aqui, como é um saco estanque, você consegue ir reduzindo ele, né? É. Tem bolsas que são Isso rígidas aqui é que às vezes rígida. não. Tem alguns casos que você não consegue. Mas o pior é o que o Vini falou, competição com Garmin, com farol, com os acessórios de guidão, tá? Essas bolsas aqui de zíper ou de estanque, assim, essa aqui é muito prático prática. de eu chegar no É na hotel e frente. tirar. Mas tem bolsas que são de roll top, né? De, como é que fala isso? eu tenho a minha, a minha, por exemplo, essa parte aqui, Enrolar. ela é inteira integrada. Para eu tirar, eu tenho que ou tirar ou desmontar ela inteira. Eu tenho uma da Pidura Rafa. Que não Bonita, é toda acessível ao charmesa, longo do pedal. mas nada É. acessível. Eu coloco aquilo que eu nunca quero usar. Assim, se Não- você já tem um tipo de bolsa desse, quer aproveitar, lembra só que você não vai conseguir acessar ela tão fácil durante o pedal. Então talvez você tenha que complementar com algum outro tipo de sistema. Ou no quadro, ou aqui em cima. Ó, isso aqui é um outro exemplo de quadro, bolsinha de quadro, que é um pouquinho maior. Só trazendo exemplos. É melhor ou pior? Depende da sua bicicleta. Outra coisa, bolsa depende da bicicleta, não depende do amiguinho. Então lembra de medir, principalmente a do quadro. Tá vendo? Essa aqui é uma tamanho P da fora. A M eu sei que cabe bem melhor nessa bicicleta. Ela vai completar bem mais o melhor. quadro e ainda sobrar espaço para as caramanholas, tá? Então lembra de medir e ver a especificação do fabricante nessas de quadro. Porque tem bike que é pequena, gravel às vezes tem a traseira mais rebaixada. As bikes de carbono tem os tubos mais grossos e aí vai diminuindo o espaço interno. Então às vezes
Nem cabe. A da Vic, que é uma Diverge 52, não cabe nenhuma. Ou é isso ou as caramanholas. A da Pátio é isso, é caramanhola. E é uma 52, não é uma bike nem tão pequena. Muito pequena. A da Pátio, a Euro dela é 49, que a gente tá até vendo ali agora há pouco. Tem esse aqui, outra coisa, isso eu gosto muito, eu carrego sempre duas, mas a gente volta ao mesmo problema que o Bruno comentou, Fazer mas a gente já embaixadinha. fala. Hã? De fazer embaixadinha. Ficar batendo o joelhão. Para mim, como a minha bicicleta, eu tenho um alongamento maior, por ser maior, eu consigo colocar isso aqui sem problemas, eu pedalo em pé, não bato o joelho aqui. Então, eu gosto sempre de carregar duas pela facilidade, isso aqui. Leva protetor solar, põe comida, Pão de sabe? queijo. Pão de queijo. Tá certinho. Pão de queijo. Aí, Tá certinho pro pão então, de aqui, queijo. cabe 2 pão com ovo e uns 5 pão de queijo, assim, aí você fica... Você para na pega a padaria, térmica, você então. já pede pro cara pôr aqui direto. Não, assim. tem uma térmica desse aqui, né? Só enche aqui, até o topo. Ou, no Completo. caso, tem gente que usa como porta-garrafinha. Pode usar, vou pegar um Gatorade, pegar alguma outra num coisa. dia quente, Ou um dia quente, adicional. pegar alguma coisa adicional. Em pernas mais longas, às vezes você precisa adicionar uma hidratação. Você pode comprar uma água numa Grandona, padaria e colocar você aqui. põe aqui, então você pode pôr de cada lado. Isso é bom porque evita colocar coisas no bolso. No bolso. Quanto menos coisas nos bolsos, menos cansado você vai ficar ao longo do dia de carregar peso. Você pode pôr coisa no bolso, mas você põe o celular, coisa mais leve, carteira. Se você ficar pondo muita coisa no bolso, também cansa. Você vai ser, às vezes, degolado pela jersey. Então aqui, evita isso também. Peso preferencialmente na bicicleta, não no corpo. Aí eu ia comentar esse ponto. Mochila de hidratação, tem gente que gosta. Eu me adapto bem a ter mochila de hidratação, ainda mais por um segundo motivo, não só por liberar o espaço na bicicleta. É o que eu aprendi que chama hidratação de qualidade. Você de mochila, você bebe mais vezes, menos porções, você bebe mais frequente. Você bebe em descida, você bebe em trecho técnico. Você faz isso quando fica com a mangueirinha, mas é uma opção. Mas é peso nas Você não costas. esquece de beber. Mas é um peso nas costas, querendo ou não. É 1,5 kg, 2 nas costas. Por na histórico, lombar. não é uma época quente do ano. Né? Então, não é assim, necessário para você ter essa extra, mas... Não, mas assim, da mochila esquentar suas costas. não o calor. Eu penso mais porque é um peso cansaço que está aqui, na lombar. Você vai estar aqui nos trapézios, na escápula e mesmo na lombar. Então você tem que estar com as coisas bem em dia. Tem que estar acostumado a usar. Não vai comprar uma e aí usar só no dia. Vai pra prova. Põe e anda. Eu antes achei que estava incomodando, agora passei a usar e gostei. Voltei a ter conforto. Então é nesse sentido. Uma dúvida, Vini. Essa lateral, é importante colocar duas de equilibrar o peso? Não. É faz pouco. diferença? Não sente. Assim, a gente está falando de distribuir peso e a gente sempre sabe. Aí vamos valorizar o Alforge. O Alforge, normalmente, ele desce o centro de gravidade. Principalmente se você coloca ele no lado da frente. Você fica melhor para fazer curva, fica melhor para... Melhora a dinâmica da bicicleta quanto o peso mais No baixo. asfalto. Então, assim, vai colocar isso daqui, gente, o seu peso do seu corpo lá, da busanfa para lá e para cá, já vai destabilizar a bicicleta de qualquer jeito, não é 5 quilos aqui que vai atrapalhar a sua vida. Então, não é uma garrafinha aqui de 1 quilo, não vai mudar nada a dinâmica da bicicleta, Assim, sabe? E a velocidade que você vai fazer num dia não é alta o suficiente, que isso vai também atrapalhar. Eu vou fazer uma sua curva melhor pra direita, aerodinâmica, não vou ou vai melhor pra atrapalhar as suas curvas, sua performance. Aerodinâmica, esquece. Você não vai chegar a 25 por hora durante não sei quanto tempo para que o coeficiente aerodinâmico aqui da frente resolva. Nessa hora, você vai ter que estar com jaquetinha coladinha no corpo, fechadinho, sem nada, sabe? Aí, esqueça aerodinâmica. Não Você tá na existe prova aerodinâmica errada, em bikepacking. Todo mundo fala, aí pode vir talvez a pergunta, eu nem trouxe, a gente nem falou, sobre o clipe. Todo mundo fala, nossa, e o clipe, a aerodinâmica do clipe? Não existe vantagem aerodinâmica. Existem algumas vantagens de postura. Distância. Porque a grande vantagem do guidão drop para longa distância é, você tem aqui, você tem aqui, você tem aqui, você faz isso, tá aqui, tá aqui, tá... Em posição para mão. Mountain bike você tem só assim. Você só faz para lá e para cá. Ou você tem bar-end, né? Ou bar middle agora. O quê? Bar middle. Agora você tem bar middle. Põe Ou você pode colocar o drop nele, clipe. o clipe na frente. Então o clipe, você muda a forma que você talvez faz força e põe para cá, muda a posição das costas, então são mais posições. E se você nunca usou, não vai usar no dia da Não prova, vou usar. só, tá? Porque às vezes vai te machucar no selim, porque é uma rotação a mais do seu quadril, pode ter uma pressão maior de ponta, pode criar uma assadura Tem que que você testar. nunca teve. Tudo tem que testar. Tudo tem que testar. Porque a postura que você muda, você fica, eu Tem vou que tá ficar mais ajustadinho. aerodinâmico. Tem que tá Você ajustadinho. muda a forma de pedalar, você fica numa situação... Seu selim tem que estar adequado para isso, a frente também tem que estar adequada. Em geral, o clipe para ultra não é para ganhar
claro, acaba ganhando porque você fecha mais o braço. Se você chega a algum lugar, quando você vê alguns caras, você vai ver logo os rápidos. Os caras estão a 30 por hora. Então 30 por hora faz diferença aerodinâmica. E os caras também vão sem dormir, sem parar, levam o mínimo de bolsa. Não é só aqui, ele não tem aquela coisa, um trambolhão aqui. Mas o principal é uma postura a mais mesmo, é relaxar um pouco as costas, é poder descansar ali, pegar trechos mais planos, enrolados, ou um vento contra. Porque o trecho plano você vai ficar assim, você não tem muita mudança. Você conseguir dar uma relaxada a mais em cima da bike e manter um passo. Tá? Na terra ele vai te ajudar em nada. Lembrando que mais de 30% do nosso pedal é terra, e onde está a dificuldade mesmo, assim, ele vai às vezes atrapalhar. Porque tem vezes na terra que você precisa segurar aqui, né, por muito tempo, porque está vibrando muito no plano, e às vezes você nem consegue, depende do clipe ou da largura do seu guidão, você não consegue usar. Você não consegue pôr a mão. Clipe, dependendo do clipe, ele desabilita, você não tem você perde a possibilidade de usar porque é bem onde está o apoio do braço. Tudo bem que você pode colocar alguma bolsa aqui, você pode usar o clipe para isso. Você tem que repensar a frente da bicicleta. Tem vantagem? Tem. Eu já usei? Já. Eu gosto, mas para mim o que eu perco de espaço aqui, eu parei de usar. Não é isso que vai fazer você terminar, tá? Assim, é opcional mesmo. Funciona, muda a postura. Tem gente que talvez tenha uma cadência melhor naquela postura porque muda o jeito de pedalar. Eu acho que talvez faça mais sentido até para provas mais longas. Talvez quando você olha o Transem, você pega muito subidas. trecho com vento, aí é melhor você ficar assim porque você tem uma estabilidade melhor contra o vento. No bike mesmo você vai estar subindo ou você vai estar descendo. Tem poucos trechos planos que o clipe é justificável e na terra ele vai te atrapalhar. E a maioria dos trechos planos é na terra. Não tem trecho plano no asfalto, não tem. Então assim, se você não tem, não se preocupa. Se você tem, gosta, então usa. Então usa. É bem particular mesmo, mas volta a dizer, você perde você muda a forma de você dimensionar a sua frente. Esse daqui, ó, tá com paralama. Paralama é bom? É bom. No Bikeman ele ajuda só para tirar um pouquinho da lama da boca. Ele ajuda você a tirar um pouquinho do que vai para cá. Resolve? Não resolve. Não tem os paralamas que vão funcionar na terra aqui deveria ser total, integrado até aqui embaixo e aqui até aqui embaixo. Só que se você pegar uma lamazada, ele vai vestir. E aí ele vai virar limpa-lama e vai impregnar tudo. Então, assim, não vai resolver. Vai ajudar spray no asfalto, mas até aí não vai resolver. Mais alguma coisa aí, ó, de bolsa? Não. Pode encerrar a bolsa? Bom, vamos encerrar as bolsas, então. Agora, depois das bolsas, vamos falar de iluminação. E depois de iluminação, a gente fala de baterias. Aí depois a gente vai para roupa. Vou pegar aqui... Pegar tudo de iluminação aqui, ó. Preciso... Tá caindo. O que foi? Nossa, mas a fotografia não tá batendo no alinhamento do negócio. O que é para fazer? Olha aí, gente, ó. A gente falou um pouquinho, mas vamos reforçar. Iluminação. Aqui temos algumas opções. Cadê o de cabeça? Aqui. Iluminação para quem gosta de usar capacete. É opcional. Eu passei a gostar bastante mas tem que ser uma luz boa, não é só uma luzinha de pilha que também é bom, que vocês vão entender por quê. Você está à noite, precisa pegar alguma coisa, furou alguma coisa, trocar uma pastilha, luz na cabeça, são duas mãos livres. Para isso, a da Decathlon já vai te ajudar muito. Então, são duas mãos livres. R$100 ali então, que vai fazer diferença. E aí você vai lá, monta em cima do capacete. Essa daqui eu uso ela como lâmpada adicional mesmo, como uma segunda lanterna. Que ela tem 1000 lumens, tem outras da Fênix, tem outras que são mesmo do pessoal. Não trepida, não? Nada, porque eu amarrei firme. Uma borracha. Tem uma borracha, isso aqui não trepida. É outra que eu tenho da Fênix também. Acho não trepida. Que trepida é que vai a tira mesmo. É que assim, a tirona, eu tirei a da tira, e aí ele tem a tira que você dá para colocar, que é colocar na testa, mas ele tem só a base de borracha que eu passei velcro e ficou aqui em cima, certinho. Você pode mexer fácil, ele tem uma guia, mas isso aqui é um exemplo. Mas por que eu estou dizendo isso? Sempre leve 2 faróis, nunca um. Porque se um estragar, você tem o outro. Então eu prefiro de cabeça, porque quando eu estou andando, ele vai iluminar o que eu estou olhando. A da bicicleta é para onde você está indo. Que você, a hora que vai fazer a curva, você talvez está assim, eu quero olhar como que é a curva. A bicicleta, você não vai ficar fazendo assim para poder iluminar. Ou você tem que comprar uma luz que seja aberta, uma luz que seja fechada, e ficar brincando com o foco.
E luz, você precisa de luz que dure, principalmente agora. Na época do Bikeman, o dia está um pouquinho, talvez a noite está em torno de 10 horas. 10 a 11 horas a nossa... Vamos pensar assim, que a hora que o sol se põe é a hora que ele nasce, né? Que nós estamos na primavera. Então é basicamente 11 horas, 11 para 12 horas aqui. Então, você precisa ter uma luz que dure 12 horas. Ou uma composição que te dê 12 horas de iluminação, se eventualmente você quiser virar uma noite. Então assim, isso aqui é uma lanterna que com 200 lumens dura, acho que dura 16 ou 14 horas, essa daqui. Dura muito tempo, ela vai até 1.600, que são exemplos. Temos essa daqui, né, Bruno? É mais fácil de achar. Isso aqui é fácil, isso aqui é uma da Specialized. Encontráveis no Brasil, porque essa aí você trouxe de fora, né? Não, isso aqui é daqui. É daqui? É daqui importada. Fala a marca aí. Isso aqui é Raveman, que você consegue achar em algumas lojas aqui em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil também. Specialized você vai encontrar no site da Specialized ou nas lojas. Nas lojas. Esse aqui, recomendado é a 850, Flux. É. Existe a 850 e existe a de 1250, que é que está instalada Essa nessa daqui, ó, bike. vamos lá. Essa aqui, ó. Essa aqui é 250. A gente recomenda de 1250 não pela força dos lumens, mas pela durabilidade da bateria. Então você vai usar ela sempre num modo mais fraco de bateria, né, de iluminação, mas a bateria vai durar mais. Então a diferença de valor, às vezes vale a pena você pegar uma mais forte. Assim, isso que eu ia comentar. Se você comprar farol mais forte, não é que você vai usar 1.600 ou 2.000 ou 1.200. É que o 200 e aqui é o 300, aqui é o 400, que é o que você vai usar no plano, ou em velocidade, sei lá, de 20, 25 por hora, 20 por hora, vamos dizer assim. Ou na subida você vai colocar, todo mundo tem que aprender que durante o Bikeman, você chega na subida e está escuro, você vai lá na hora e coloca o mais fraco, você não precisa daquilo. Por quê? Qualquer pouquinho que você economiza, a hora que você chega na descida, você coloca o máximo que você tem. E você vai salvando a bateria para a hora que precisa você ter. Então, ter a de 1.200, ter a de 1.600, quer dizer que você tem uma de 100 e uma de 200 que dura 20 horas, dura 15 horas. Então, no momento... Aí tá bom, estou usando uma subida de 1 hora a 150, quando eu precisar usar de 1.200, eu não vou ficar preocupado se eu estou economizando bateria ou não. Eu vou descer 10 minutos, que, sei lá, uma descida muito longa que a gente tem, uma de 1 hora. E olhe lá. Aí é uma descida de 1 hora. Senão você não vai ter descida de 20 minutos. Você coloca o máximo, desce com segurança, desce com conforto e depois volta para... Então, e assim, na sua montagem, tenha facilidade para você configurar isso. Porque se você coloca aqui embaixo, que vai te dar talvez um bom campo de visão, mas você não consegue acessar direito... E nem ver se a bateria está acabando. Está acabando, ou mesmo porque essa todas daqui as luzes avisam. Essa daqui tem um marcador de tempo... Essa muda a cor, ela essa fica aqui vermelha. tem marcador de cor, essa daqui tem marcador de cor, isso aqui é uma de 800. Essa aqui tem uma vantagem, que é... Isso aqui chama a marca Toy Wild, marca China, mas essa Toy Wild que fabrica Rock Bros, Gaciron, as mais lá do Decathlon. E quem conhece a Schoss, é a mesma marca também. Aquela Cross que chama Schoss. Essa aqui usa esse tipo de bateria, 18.650. Tem algumas que usa 21.600, 21 alguma coisa, 21 mil também. Qual que é a vantagem de ter isso aqui? Isso aqui é muito fácil de carregar extra. Olha o tamanho. Essa daqui a 800 deve durar 1h30, mas a 200 deve durar umas 3, 4 horas. Leva 2. Acabou, vai lá e troca. Ou leva 3. Olha o tamanho disso aqui. É nada, você consegue comprar e é fácil. E eu já vi isso aqui custa R$80. Eu vi no AliExpress, foi hoje. Pra galerinha lá que tá perguntando, eu falei. Mas vem as baterias ou só o Só o carregador. Só o carregador com marcação de porcentagem de quanto tem cada uma. Você pode comprar. Isso aqui é um carregador que funciona como power bank. Ele vai dar, considerando por causa da corrente, ele vai te dar em torno de 5.000. Isso aqui é mais ou menos o equivalente a um power bank de 5.000 mAh. Que ele é o carregador das baterias. Esse aqui é 18.650, ou de 21 mil também tem. E também é um power bank. Ele é um power bank e o carregador. Ele tem as duas funções. Então você chega à noite, o que eu vou preocupar? Nossa, tem que carregar meu farol. Não tem nada, você carrega a bateria. E durante o dia, você precisa carregar alguma coisa, usa ele para recarregar. Então ele tem essa função dupla e é muito prático. E aqui, então, e essa de cabeça também funciona com a mesma. Então, uma coisa a se pensar, que a gente vai falar depois quando for falar mais coisa de recarregar, é modularidade. A modularidade, o reuso, te dá opções.
Então, assim, poxa, mas eu vou ficar na mão por causa de bateria no farol? Não, você pode ficar sem o celular. Você pode ficar sem recarregar o fone de ouvido, ou ficar sem escutar música, colocar o celular no modo para não gastar nada. Mas você vai ter o farol. Você vai ter, talvez, você vai ter isso aqui para recarregar um Garmin. Então, essa modularidade te dá tranquilidade. Então, isso aqui são algumas opções para frente, para iluminação frontal, que a gente comentou. Não sei se tem alguma dúvida ali, se alguém tem sobre frontal. Vê alguma coisa? Não tem, não. Aperta o botãozinho de pergunta. Você tem um botãozinho. Já tô de olho. Então é o cara. Certinho? Tá. Então vamos falar agora de iluminação traseira. Iluminação traseira, eu sempre brinco que assim, a melhor iluminação é que te faça aparecer uma árvore de Natal. E que você consiga também ter algum tipo de iluminação que seja pulsante durante o dia. À noite é imprescindível e durante o dia. Esse daqui eu já usei. Ele tem vários tipos. Ele tem um aqui, por exemplo, que é um Power Flash para noite, né? Para noite, que dura 8 horas. Mas ele tem um outro de Eco Flash, que é um de dia, de 25 lumens, que dura 60 horas. Isso aqui é uma da Specialized Flux 240. Esse aqui eu estou usando, eu acho fantástico. E dura muito tempo mesmo. E ela tem, você pode usar piscando 3 ou piscando 1. Aqui, não sei se... Economiza bem, né? Vamos colocar no modo... Isso aqui é no modo cegueira. Nossa. Isso aqui é no Esse modo... É o cegueira psicodélico. Isso aqui ele é o semi-cegueira, porque só pega uma. Esse é o Eco. É que eu acho que é o de 25, né? Que já dá pra ver bem de longe. Esse é o aceso. De dia dá pra ver bem. Bem. Ó. Ele incomoda. Giroflex. Ele incomoda. Ilumina, né? E é bom. E é bom. Por que isso? Seja visto. Esse daqui é uma outra da Blackburn, que eu gosto de usar sempre. Que é talvez um pouquinho mais distante, mas esse aqui também dura umas 16 horas. É obrigatório ter duas, né? Atrás. É obrigatório ter duas, sempre. Eu não trouxe, mas outra que eu tenho usado bastante, eu recomendo, isso mudou o meu jeito até de pedalar, é ter radar. Existe 3 marcas hoje fazendo piscas ou lanternas com radar, que vai ligado Garmin, agora já, o Arro, Karuka, da Hammerhead, até agora o GP Sport já está tendo compatibilidade. Que ele apita quando vem carro, ou mais de um carro, ou vários carros. E funciona muito bem, eu recomendo o ciclista ter. Porque ele muda, a hora que você escuta o pip, vai. E não é só ele. Quem tiver no seu entorno que entendeu, já também muda o comportamento porque está vindo o carro. Não vai mudar o comportamento do carro, mas muda o seu comportamento se você estiver mais na pista. Mas enfim, é mais um tipo de iluminação. E a iluminação, cara, é para você ser visto e é a segurança da gente mesmo. E aí você tem que também ter atenção de como montar. Pensa que você está com a bolsa, você já não vai ter mais essa área totalmente livre para ter iluminação. Então, aqui é um ponto que você pode talvez olhar de como colocar. Você pode... essa daqui, por exemplo, eu consigo tirar o suporte, ela tem uma garrinha metálica. Essa garrinha metálica, ela vai, por exemplo, nessa bolsa eu consigo pôr aqui... E se a sua não tem, usa um zip tie. Zip tie. Essa daqui eu consigo colocar aqui, ó, por exemplo, nesse. Eu consigo colocar. Fica mais visível na bolsa. Essa daqui, ó, dá pra colocar aqui, ó, coisa. Tudo tem. Aqui embaixo. Desculpa. Desculpa, é aqui, ó. Você pode colocar. A maioria das bolsas já tem essa opção. Você pode colocar isso aqui muitas vezes atrás do capacete, na jersey. Seja visto. Seja visto. Se faça visto. Sabe? Não. Outra coisa. É caro? Economia na segurança, não existe economia. É só proteção. Não vale a pena. Vale a pena você ter uma boa luz, que tem uma boa durabilidade. Fala assim, eu posso usar pilha? Pode. Se tem uma boa de pilha, pilha é fácil de levar, pilha é fácil de você comprar outra no caminho. Então você pode usar. Powerbank agora? Agora vamos para os... Ô, Vini, tem uma dúvida aqui. Pode falar. O pessoal perguntou se a bolsa de selim atrapalha o Garmin Varia. Você vai ter que colocar... Eu já usei. Eu não uso Varia pendurado na bolsa, porque a bolsa balança. O Varia tem que ficar no lugar fixo. O que eu fiz? Eu coloquei aqui no stand. Eu coloquei aqui. Coloquei aqui. Não tem problema com a roda. Ele entende
essa barreira e ele continua marcando normalmente. Eu coloquei aqui e funcionou. Você pode colocar talvez de lado aqui, funciona. Ah, e uma coisa que eu comentando, esse do radar, você tem 3 marcas. Você tem Garmin, você tem Imagene e você tem Brighton. Compra Imagene, custa metade do preço do Varia e não dá falso positivo como o Brighton tá dando. Eu até estou vendendo um Brighton, quem quiser, mas eu não recomendo. Eu não recomendo, tá lá. Estou esperando a atualização para ver se eles consertam esse problema. Ele custa em torno de R$650. É uma boa lâmpada, um bom pisca, você pode trocar. O pisca do Varia é um pouquinho melhor, mas ele custa, sei lá, uns R$1.500, R$1.700. E imagine, recarrega via USB-C e você pode programar o perfil dele via Bluetooth no celular, do pisca. E ele conecta aqui, você pode ligar e desligar a iluminação pelo GPS, além de ter o radar. Então, não é um brinquedinho que vale a pena. Mais alguma coisa? Vamos seguir então para baterias. Baterias. Quem gosta de eletrônico sabe que eu adoro. Como recarregar as coisas durante o Bikeman. Eu não recomendo mais utilização de powerbank gigante. 20 mil, 15 mil. Não precisa disso tudo. Mesmo para alguém que for varar várias noites no pedal. Por que eu estou dizendo isso hoje em dia? Porque eu estou procurando... Cadê meu carregador? Eu falo isso hoje em dia porque você vai precisar fazer pequenas paradas meio que rápidas durante a prova. Então o que eu acho que é mais importante você investir? Entender o consumo dos seus eletrônicos, seja seu farol, seja seu GPS, celular, o que for. As luzinhas traseiras. Entenda o comportamento de consumo disso e quanto tempo demora para recarregar. E aí você vai fazendo a parada sua e você vai recarregando isso. Aí você entende, poxa, eu tenho um carregador. Hoje em dia a gente tem carregador de 60 watts. Esse aqui é um carregador de 140 watts. Então eu posso pendurar o que eu quiser aqui e recarregar. E recarregar rápido. Por exemplo, essa aqui é um powerbank que recarrega e descarrega a 20 watts. Tudo bem que eu não preciso desse gigantão, mas enfim. Eu posso ter isso aqui ligado aqui a 20 watts, meu celular ele recarrega a 20 watts, e eu posso recarregar alguma outra coisa no máximo. Nem precisa de tudo isso. Não precisa, mas eu tô falando 60 assim, já vai dar conta. 60 vai dar conta de recarregar tudo na máxima velocidade especificada. Então, o teu de 60 que ele é metade disso daqui quase. Que é a melhor opção ainda. E esses aqui são alguns exemplos de powerbank. Primeiro, isso aqui é um da própria Garmin, que é compatível com alguns aparelhos, que vai embaixo. Ele é para recarregar o Garmin, ou ele funciona também como powerbank. Ele para ligar o farol aí. Para ligar o farol, alguma coisa. Você tem as duas opções nele. É prático, funciona, é caro, mas funciona bem. Ele vem aqui, é totalmente à prova d'água, à prova de poeira, então assim, é bem vedado. Então isso aqui, o que eu acho bacana disso? Você vai recarregar seu Garmin. O meu, por exemplo, com isso daqui, ele dura 150 horas. Meu Deus, para fazer um negócio 150 horas, só você voltar na Transcontinental. Esse powerbank pequenininho, 10 mil, recarrega a 20 watts. Esse outro aqui que eu falei, que é a combinação das baterias, que também recarrega relativamente rápido. Ele recarrega, acho que a 15 watts. Isso aqui também recarrega rápido. Esse outro aqui é um que eu uso com dínamo, porque ele é à prova d'água e ele é pass-through, ou eu posso recarregar e consumir ao mesmo tempo. Isso aqui também. Isso é algo interessante, para quando você usa dínamo, você ter um powerbank que você recarrega, porque você está com dínamo, e você consegue consumir ele. Então o dínamo, ele faz isso com a carga, né? A função dele, ele vai e vem, vai e vem. Uma dica legal quando você parar no hotel de noite e for carregar o seu powerbank, é usar as saídas do powerbank também para carregar as suas luzes. Por isso que o powerbank. Porque às vezes aqui você tem 3 passagens só de energia e você amplia, você faz um hub de energia. Um hub de energia, por exemplo. Isso aqui tem uma. Então, eu estou recarregando, eu vou carregar outra, a mesma coisa se eu tivesse ligado direto. Enquanto você dorme, você consegue carregar tudo. Carregar tudo. Pensar nessa multiplicidade para recarregar é importante. E principalmente nos cabos que você vai usar. Entenda se o seu cabo é compatível com aquela velocidade de carga. Porque muitas vezes você vê USB, mas ele funciona a 10 watts. Sendo que você precisa de um negócio a 30 watts. Então o cabo tem que ser 30 watts.
Um cabo genérico, por exemplo, você tem um telefone, ele não tem telefone hoje que recarrega a 60, 70 watts quase. Um cabo genérico vai recarregar a 20. Você perde a capacidade do carregador e a capacidade do aparelho. Quando eu digo isso, não é para você recarregar, mas você chega na padaria, coloca um negocinho por 20 minutos a 60 watts, você sai com o seu telefone mais da metade, que vai durar, sei lá, o dia inteiro que você precisa. Então, é também tornar isso natural, é automático. Você chega, pum, tira daqui, ó, tava com a bolsinha aqui. Se a bolsinha não for a prova d'água, põe isso aqui dentro do sax tanque. Que depois eu vou falar uma coisinha sobre essa questão do sax tanque. Para você ter facilidade de poder pegar na mão. Outra coisa, não enrole eletrônico em papel filme, em saco estanque, nem nada fora. Nada. Em uso, não enrole. Porque qualquer gota d'água que entrar poderia não danificar, mas por causa do calor e do efeito estufa, ele vira vapor, ele entra em tudo. Já vi muito relato de luz que não liga, que fica ligada direto. Ou meu Garmin Piforo que eu olhei, estava com plástico filme. Ele esquenta, a umidade vira vapor e vapor entra mais fácil que água. Sempre atenção para plugar. Nunca deixe nada carregando perto de umidade ou em ambiente de umidade. Não faça isso. Se tiver, arruma um jeito de tirar. Põe em outra bolsa, põe em algum lugar protegido. Porque água detona. E aí, ó, obrigado pela visita aí, ó. Então, atenção nesse tipo de situação com água. Água danifica mesmo. Se você, por exemplo, quem usa eletrônico, precisa recarregar, faça isso parado, protegido, arruma um paninho, seque antes, seque os plugs, tenha certeza que está seco. E sempre tenha certeza que estão fechados. Tem dúvida aí? Fechados. Roupa. Agora vamos para roupa. Vamos para roupa. Primeiro vamos falar disso aqui. Por favor. Esse é obrigatório no kit. Todo mundo sabe usar? Sabe Mas usar? tem que saber usar. Saber usar? Todo mundo espera não usar. Todo Eu mundo não quero espera não usar usar. nunca. Mas tem que saber usar. Tem que saber usar. Isso aqui, se caso tiver frio ou sentindo frio e não conseguir se aquecer, muita gente vai lá e veste. Você está ensopado e veste isso por cima. Ajuda, pode ajudar, mas se for fazer isso, tira a roupa. Tira a roupa inteira. Só fica de bretelle, porque não vai ficar peladão. Se der para ficar peladão, melhor. Aí você veste. Depois Aí você põe a vai roupa conseguir por se cima. aquecer. E depois põe a roupa por Depois põe a cima. roupa por cima. Não adianta. Ou você corta uns pedaços. O melhor jeito é recortar e vestir. Você Dá pra utilizar? Dá. Usou uma vez, dobra. Ele vai Assim, ficar. do Ele zero, não volta não. a ficar bonitinho Você não assim vai- mais. Tem alguns que são. Eu tenho saco. Esse é saco. Esse é saco. Esse aqui vai conseguir voltar. Mas o que é aquele que a gente A vê de manta, emergência, que é a manta, aquele ele fica num volume maior. Mas daí Você pode consegue dobrar, socar dentro de uma socar bolsa dentro da depois. bolsa. Só não joga fora. Se você precisou disso no primeiro ou segundo dia, Não joga fora. Não joga fora. Não joga fora, por favor. Aprenda a usar, aprenda a vestir. Você tem que isolar seu corpo, não é sua roupa. se a corpo. roupa tá inteira molhada e gelada, Gelada? você vai fazer uma geladeira aí dentro. Você vai ter que ficar esquentar. Você vai tremendo ter que dentro gerar dela. calor para esquentar sua roupa para depois você esquentar. Você tem que estar E demora. seco. pra Se a esquentar. roupa tá a 15 graus, você precisa digitar a 35, 32 para ter conforto naquela hora, haja energia. Eu sei, assim, se você chegou no estado de hipotermia, você também não consegue raciocinar direito. Então a gente explica isso aqui, vai explicar lá no briefing, mas muitas vezes acontece de você não estar realmente pensando direito. E aí você esquece da existência disso. Então deixa num ponto que talvez você vá sempre abrir e ver ele na mala lá. Sabe? Isso aqui não é no fundo da bolsa. É no lugar mais fácil que você tem de uso. Tem que estar fácil de Assim, acessar. se tá nessa bolsa aqui, também não precisa colocar aqui no meio, mas esteja aqui, porque você consegue fazer e tirar. Senão você coloca aqui. Mas nunca no fundo uma bolsa dessa. Nunca. Porque a hora que você estiver cansado até, sei lá, Lembrar de tirar, aquele você já tá ali há 2 minutos assim, ó. Que não consegue firmar a mão. Consegue firmar a mão. Então, isso aqui é importantíssimo. Tem que usar. E o YouTube tá cheio de vídeo para fazer essas coisas. Vocês veem YouTube de tanta coisa sem... Substitui o jornal no peito na descida. A gente vê no dia a gente fica olhando só os íconezinhos legal do WhatsApp. Vamos aprender a usar isso aí também. Vamos lá, agora para você não precisar usar isso, Capa de chuva, mas não essa.
Essa daqui funciona para coisa leve e coisa curta. O Bruno já falou, eu sempre falo, aprenda a escolher a capa de chuva. Capa de chuva é igual barraca, é por milímetro de coluna d'água, que é a quantidade de água que vai cair até o ponto dela perder a capacidade de fazer isolamento. Essa daqui aguenta uma boa chuva? Eu já usei ela em boa chuva. Ela respira? Sim. Se ela respira, em algum momento a água entra. Ela encharca. Então, você pode se encharcar por dentro ou permitir que a água entre. Funciona, mas não é para o Bikeman. Você pode até levar isso no Bikeman, porque pode estar uma chuva leve. Uma chuva leve. E você não precisa levar um negócio tão pesado. Mas você tem que ter a outra. Porque ela é pequenininha. Poxa, um carro bem pequenininha. Você pode adicionar layers. Também. Pode usar ela como corta-vento, numa chuva leve. Começou a pesar as chuvas, pode pôr a sua capa mais pesada por cima. Que a mais pesada, o extremo do extremo, é isso aqui. Isso aqui, se não me engano, é 15 ou 18 mil de coluna d'água. É totalmente resistente à água. Praticamente, você pode segurar a água, ela vai demorar sei lá quanto tempo para poder atravessar. É pesada, é grande, tampa o capacete. Então isso aqui, ela realmente vai te salvar. Precisa disso tudo? Não precisa. Mas algumas pessoas talvez sentem muito mais frio, funciona muito bem como blusa de frio. Mas estou dando o que é o extremo mesmo de água. Mini capa de capacete. Importante para não... Eu não gosto. Capa de capacete, ela vai te abafar a cabeça. E a cabeça é um dos principais pontos de troca de calor. Por isso que eu prefiro cap do que capa de capacete. A capa de capacete, ela vai te... O problema da água não é o que cai aqui, é o que entra aqui. Se você tem uma boa capa que ela te fecha o pescoço e não deixa ficar escorrendo, que na hora que você põe aqui ela vai por fora, tá perfeito. Hoje em dia, a maioria das capas já estão vindo com gorro. Ou você coloca o gorro por dentro, que é uma situação, por exemplo, se tiver muita chuva, aí tudo bem, você vai colocar. Já a capa de capacete, muita gente esquece ela. E ela te abafa a cabeça. E é um dos lugares que é um trocador de calor. A cabeça é um trocador de calor. É bem difícil de achar a capa de capacete. Capa de capacete, né? Então para coisa temporária curta, beleza, mas para usar o dia inteiro, isso aqui você consegue abrir e fechar, você ventila. O que tem que prestar muita atenção na hora de comprar uma capa de chuva, se você for comprar uma, é que tem muito corta-vento que é vendido como corta-vento repelente à água. E o pessoal acha que a capa de chuva, porque usou na chuva e não funcionou. É capa de chuva. Então se você entra na descrição do site do fabricante, vai estar lá escrito resistente à água. Não quer dizer que é a prova d'água. Outra coisa que estamos dando no exemplo dos extremos, um exemplo extremo, uma calça também totalmente à prova d'água. Que é para, enfim, ajuda a aquecer. Esse kit aqui você não molha por dentro da chuva, mas se você estiver pedalando, você vai molhar com o seu suor. Ela respira. 1 grau de respiração tem, mas não é total. Então isso aqui é para chuva há muito tempo, que não acho que é a condição ainda do Bikeman. Para isso aqui. Se você é friorento, já sabe que é friorento, é outra história. Muito, já tem esse conhecimento, então já procura coisa nesse estilo. Porque eu, pro Bikeman, eu prefiro ter, que eu vou mostrar, o pernito, a bermuda e uma capa de chuva. Eu tenho uma que eu acabei não trazendo. Eu tenho uma capa de chuva da Oakley, que ela é totalmente à prova d'água, mas ela tem aberturas. Então ela respira. Então ela sai o vapor do corpo. Então ela suporta bem a chuva. O que você usou? Você usou uma boa, Vicky. Eu usei da Specialized. Aquela que é refletiva e... mas ela não é tão respirável. Mas então não adianta. Ela é capa quente. de chuva boa não respira. É a escolha. É a escolha. Daí eu fui pras camadas. Ela tem um Polartec dentro também. Tem, então ela é mais quente. Muito calor, daí eu tiro. Assim, sinceramente, tiro e molho, porque também... não tem o que fazer. Polemizar. Mas assim, às vezes tá tudo bem você molhar com tanto que ou você seque, ou você se aqueça. Ou você se aqueça. É dos dois entendeu? Não é um problema em se molhar, o problema é você ficar com muito frio. O molhado não é o problema. O problema é você se deixar o corpo resfriar demais. Ao ponto que você demora. Então, o que eu fiz? O dia que eu fiquei molhado, eu tomei banho. Você toma um banho quente, outra vida. Outra vida. Parar no lugar. Quando você tá com frio. Com frio. Você não vai secar ali dentro. Dentro das camadas. A roupa tá ensopada. Eu acho que, assim... E eu acho que as pessoas, às vezes, ficam querendo tanto evitar
a água, sendo que não necessariamente essa é a melhor solução para você não ter uma hipotermia. Acho que não é. Às vezes você parar, tomar um banho, dorme uma hora... Resolve o problema da hipotermia. É isso mesmo. Ó, o que eu tava falando, o cap, eu gosto de usar, principalmente na situação, porque ele ajuda a regular o calor da cabeça e o suor não escorre para o rosto. E o cap é praticamente mandatório na prova. Se a chuva estiver vindo de cara, aí você também consegue. Olhar pra frente. Ele é mandatório também com o número de cada um, mas... É bem mais fácil. Ele ajuda, ele é... Como assim, e tem uma coisa que, dependendo do modelo do capacete, ele dá atrito com a testa, atrito com a cabeça. Isso aqui tira, que ele pode machucar. Eu já tive testa lixada. Muito tempo, né? Testa lixada, que eu não usava isso aí, testa lixada. E quando a gente fala sobre vestuário, a gente fala sobre camadas. Por que camada? A Vi comentou. Você pode parar no lugar, toma um banho, você tira aquilo, você já está confortável. Depois, a hora que você se aqueceu. Ou mesmo você está na situação, agora eu estou frio, vou descer. Veste a camada. Chega lá embaixo, você tira a camada, ao invés de ter que ficar com roupa. Então, por exemplo, aqui aqui é um pernito. Pernito é fácil de colocar e fácil de tirar. E aí tem vários tipos, tem mais grosso, tem alguns até meio repelente de água. Uhum. Isso aqui, ó, é um Terminal 2 da Specialized que eu tenho desde 2013. Essas coisas funcionam. Parece um neoprene aqui. Ele é tipo neoprene, só que ele é mais fino. É mais fino. Pode pegar. Isso aqui é um manguito. Isso eu já pego o branquinho. Isso aqui, ó, é um manguito mais grosso. Eu gosto de levar sempre um manguito mais grosso e um manguito mais fino, porque o manguito mais fino ele ajuda a dar um conforto de temperatura e protege do sol. Então, muitas vezes é melhor usar isso aqui do que ficar passando protetor o tempo inteiro. E principalmente se tiver situação de molhado e sujeira. Isso aqui, ó, não é branco mais não, hein? Isso aqui já tá meio encardido. Não, é efeito da luz. Não, isso aqui não limpa nunca mais. Eu gosto de pescoço. Isso aqui ajuda... Olha, isso aqui é coisa dos gatos. Esse é quente. Esse aqui é merino. Temos mais levinho. Temos produtos da casa mais confortáveis. Por quê? Isso aqui, muitas vezes você pode estar sem nada e estiver meio fresco, proteger a garganta, dor de garganta, incômodo de ar frio no pescoço, daqueles tosses. Muita gente perde a voz durante a prova, porque talvez não consegue aquecer a garganta e proteger o tempo inteiro. Né? Outra coisa, quando eu falo sobre camadas, segunda pele. Muita gente usa segunda pele grossa. Eu, pessoalmente, eu não gosto. Eu gosto de combinar segunda pele com manguito, porque quando você usa segunda pele grossa, a hora que a coisa esquenta, você tem que arrancar a roupa inteira. Sabe? E aí dá trabalho. Então eu prefiro ou meia estação. Uma meia estação mais fina, que é para ajudar também a balancear a umidade e te ajuda a aquecer, combinado com manguito, ou em uma situação, aí você pega alguma que tenha merino. A Jéssica Repke fez uma publicação bem legal falando sobre merino. Procura no Instagram dela. Vale a pena, porque ela explicou por quê, de onde vem e qual que é a vantagem. E o merino bom, ele não dá cheiro. Ele segura alguns dias menos mendigo. Você fica numa situação menos mendigo. Então, vale a pena, assim, se você... Por favor, temos perguntas? Temos perguntas, temos duas perguntas. Uma vai um pouquinho mais tarde. Se a sua jaqueta preta é uma jaqueta de bike ou de montanha mesmo. E Tá. a outra pergunta é se luva e meia impermeável ajudam em alguma coisa. A gente já fala sobre impermeabilidade. Essa daqui é de ciclista específica, tem até o jeito de abrir e fechar, tanto a jaqueta mesmo. É para ciclista porque ela é mais alongada na bunda e ela consegue tapar capacete. Tem um porta-óculos, você consegue abrir as laterais, funciona bem. Qual que era a outra? Se luva e meia impermeável ajudam em alguma coisa. Mas nunca use luva impermeável, pelo amor de Deus, deixa o pé respirar. A meia. Meia impermeável nunca. Você pode usar capa de sapatilha. Meia, sempre uma meia confortável, que ajude a trocar o calor, a umidade, porque senão vai virar um chulé, você vai ficar com aquela coisa molhada e começa a machucar, né? Sim. Sobre luva, então, já que foi falado, aqui tem alguns tipos. É obrigatório, né? É obrigatório luva de proteção. Luva sem dedo, que todo mundo conhece. Luva comprida, talvez isso aqui seria para uma temperatura, sei lá, até uns 10 graus, 12 graus, para quem gosta. E aqui, ó, tem opções de luva para neve e luva para chuva. Eu já usei essa de neve aí, meu Deus do céu.
Eu peguei no Inca Divide, as coisas lá são... A Inca Divide você aprende uns limites, assim, que a gente acha que nunca vai viver. Pegou neve, pegou... Foi, olha a carinha, dá pra ver a tristeza dela. Essa daqui, ó, é um combinado da Asus, que tem uma luva bem levinha e fina. E essa daqui é para quando tiver realmente molhado. Ou... Dica de ouro aqui, ó. A gente sempre vai dar a dica farrapeira. Que nem... Tava falando do... Como é que fala? Da manta térmica. Recortar. Se tá difícil a manta térmica, você tem lá no botequinho, pede jornal. Pede papel de pão. Vista aquilo. E outra coisa que ajuda muito é luva cirúrgica. Isso aqui é luva de oficina. Isso aqui é da oficina, mas... Luva em geral, luva qualquer uma da farmácia. Para você uma coloca farmácia embaixo, e compra uma. ajuda um absurdo. Ele vai fazer o efeito da meia impermeável, mas é melhor ficar com a mão molhada do que com a mão fria, desde que ela esteja quente. Isso aqui esquenta pra caramba. Às vezes sua luva já está ensopada, mesmo as impermeáveis, uma hora você vai lá e põe. Você põe isso aqui, põe ela em cima. Põe em cima. E aí Conforto térmico é Conforto térmico. muito bom. Conforto térmico. Isso aqui eu não acho que vai ser algo que você vai usar o tempo inteiro, porque satura. Não, daí você tira. Mas você esquenta e Você ajuda usou? muito. Usou, né? Usei. Pode parecer, eu carrego para duas Não funções. pesa nada. Eu carrego no kit primeiros socorros e eu carrego para que nessa situação, né? Se você tá com dificuldade de achar uma luva, às vezes, também para comprar, Isso que aqui é impermeável, difícil. Isso aqui eu só comprei na Gringolândia. leva isso aqui. Isso aqui não usa no Bike Adiciona. Man, mas é uma luva para neve. Olha o tamanho do negócio. Mas Acho que é funciona. importante só validar que não precisa ser específico para bike, tá? Coisas de montanha servem bem. Servem Luva bem. de montanha serve bem. Bem. O casaco, a prova d'água também. Se você já tem uma capa de chuva que você confia... Coisa de trekking, coisa de montanha, os caras se ferram muito mais que a gente. Na Bike Decathlon, trekking. às vezes você vai na Decathlon, por exemplo, procurar uma capa de chuva de ciclismo e você acha ela muito fraquinha, vai na linha de montanha, que às vezes você vai achar uma bem melhor. Ela tá mais cara. E aí você vai na de montanha, custa metade do preço. Também. E é a mesma coisa, só não tem a bundinha. É sério. É a hora que você olha mesmo. Eu uso também, em algumas situações, eu acho que a maioria usa também, aquela jaqueta de pluma. Que não é de... E é fantástico, porque aquilo tem uma amplitude térmica boa, confortável, você abre. Leve, ela é compacta. Eu uso também isso aí. Mas não dá para usar muito com situação de umidade. Por exemplo, no Acrosantes eu usava isso o tempo inteiro. De manhã saía com isso aí, tava lá 3, 4 graus, e você conseguia ficar até 10, 12 graus com ela e depois você tirava. Então ajuda. Então assim, coisas de montanha atendem muito o que a gente faz. Porque o que a gente faz é só em cima da bicicleta, mas é algo mais extremo. Outra coisa que eu acho que eu falar assim, ó, corta-vento fino é uma mão na roda, principalmente que varia a temperatura se você quer se aquecer, mas não está naquela... Que nem a Vic falou, você está se aquecendo pedalando, mas talvez não é suficiente. Põe algo fino. Não coloca algo muito grosso. Por exemplo, isso aqui ó, é um pouco mais grosso. Não é extremo que nem aquele, mas isso daqui funcionaria bem combinado, por exemplo, com a capa de chuva se estiver molhado, que é camada. Poxa, eu tô lá, eu parei na padaria, vesti isso aqui, vesti o outro, esquentei, vou sair, eu tiro só esse e fico com a capa. Ou se não estiver chovendo, eu fico talvez só esse e tiro a capa. E você sempre trabalha camada, trabalha combinação. Que aí ajuda você a... Isso aqui tem mais volume, óbvio, pode ter aquela situação, ter que abrir talvez a bolsa de trás, ou colocar em cima da bolsa para poder ajeitar. Mas bom também se estiver chovendo não sair com tudo que você tem. Não. E ensopar tudo. Vale a pena sair com frio. Não tenha... Vai sair... Deixa alguma coisa a salvo, seca. Sempre. Sair assim, porque você vai se esquentar, se você tiver com aquilo tudo, vai molhar de suor, e você já vai ter que... Tudo aquelas... É o que eu vejo, né? Todo mundo quer aquelas, sei lá, 3, 4 camadas aberta. Assim, mostrando o peito aberto, assim. E o Axel, inclusive. Sempre tá lá com aquilo tudo aberto. E outra coisa que é obrigatório no Bike Man, aí você pode escolher um mais elegante, se queira, à noite, não durante o dia. Mas à noite é obrigatório. Né, dona Vicky? Pois, eu parei ela. Mas eu realmente fui na fé que tava funcionando. É que molha. Não, é que ele eu acho que provavelmente molha, ele aconteceu alguma coisa e que perdeu, não via. Ou sujeira. É a água. Acho que era água, né? Então eu acho que é até um negócio interessante isso, porque eu fui com, teoricamente, um colete refletivo e um casaco refletivo. Mas eu não vi.
foi o que o Vini me falou. Ele falou, cara, tá refletindo nada. Depois que E molha, assim, muda. eu acho muda. que quando molha faz muita diferença. E outra coisa, isso aqui não é encheção de saco. Não enche de saco. Eu parei Isso aqui uma galera à noite. É um negócio que salva a vida. Salva a vida. Isso aqui você vê mais do que luz. Porque a hora que o carro bate nisso aqui, ele vê, opa, tem alguma coisa ali. E o pessoal já sabe que pode ser algum funcionário da rodovia, ou alguém na rua que sabe que isso aqui é uma pessoa. Uma luz piscando, pode ser alguma coisa. Cone. Um cone, alguma coisa. Mas isso aqui ele sabe o que é. E funciona. À noite é obrigatório. E eu dou os perdidos, passei a noite, parei, quantos foram? 8 ou 9. Uma levada assim, ó. Parei uma galera. E todo mundo ficou incomodado. Parou, perdeu tempo, eu parei. Cadê? Fiquei lá, veste aí. Aí parei outro, foram a outra. Parei e fechei. Parei, cadê? Ah, cadê? Ia amanhecer em 2 horas. Não tô nem aí. Mas faz Eu diferença. sei, eu falei, cara, eu não estou te vendo. Se eu não estou te vendo, ninguém está. Então, e eu sei que está ali. A gente ainda mais como é ciclista, você tem um olhar melhor para observar isso. E eu não estava vendo. O tiozinho no corcel do sítio com um farolzinho assim. Eu não via fazendo. Um pra cima e um pra vi baixo. isso aí, os caras passavam Um apagado, lá à frente. ele não vai te ver. Não vai te ver. Agora falar sobre o cuidado com os fundilhos. Assadura que vem de um bretelle ruim e de um fit ruim e de um selim que talvez não é adequado, tira a pessoa da prova. E tem tirado. É um dos fatores que mais tira. Eu estou aqui com 3 exemplos de bretelle que são mais focados em gravel. Esse aqui é um da Castelli, que tem bolsinho, que tem um pad um pouquinho mais grosso, mais alto. Ele tem uns outros bolsos aqui atrás. É de gravel que tem a cor do gravel. Esse aqui já encarde menos, tá? Mas esse aqui, na hora que for para Iturama, fica vermelho. Lá para Minas Gerais, danou-se. Esse daqui é um da... Esse aqui é invocado. Isso aqui é um da Asus, que é bem alto, ó. Olha a altura. Isso aqui quase tem que mudar o fit. Nossa, ele levanta. mas isso funciona pro Vini, né? Hã? isso. Pra mim funciona. Ele não gosta de espuma alta. Nossa, pra mim, sarva por pança. Eu, assim, Então, espuma alta, sarva por pança. Então, assim, ó, alta, deixa... aço. eu fico Esse daqui, super ó, assim. é o da Specialized. Ele tem um pad um pouquinho mais fino, só que parece que mais firme. Esse daqui eu consigo, mas não é tão confortável com isso pra mim. Mas tem gente que adora esse daqui. Então, não é a opinião do outro. Não. A construção de costura, de modelo é fantástico, mas O mais importante de todos eles é testar antes. Testar Faz um antes, rolê longo e ver o que vai dar. Que vai Não dar. deu certo, vai no que você já está acostumado. tá acostumado, sabe? E usar chamois também. Não, Usar e tem outra chamois. coisa, E tem uma outra regra. É bom ir com um mais ou menos novo, porque você Sim. vai laceando. Vai laceando. Você não vai Sim, pegar É. um que você tá usando há 3 Não. anos e vai usar na prova. Uma coisa sobre isso daqui quando tá molhado, a gente tá lá, você vai no banheiro, leve 2 coisas. Chamois, se você não tem chamois, hipogloss, tem gente que usa vaselina, mas aí cada um usa o que quer. E lenço umedecido. Parou, foi no banheiro, parou para dar uma mijada, limpa. Ah, mas eu não fui no banheiro, não fiz número 2. Limpa. Eu acho Se que você tem se... que- Isso aí é muito prático. Isso aqui é chamar butter. Não é de tomar. Isso aqui não é gel. Eu sei que pessoas já comeram como gel. Não, clássico. Bateu Cara, a mão ali. Rogério Não, o Polo, pessoal não sabia. Rogério Polo, organizador da São Paulo, Aí, ó, tá falou dando nomes que ainda. ele falou, né, que o pessoal reclamou que é um gosto muito ruim. Ele não me falou quem, mas eu sei que isso foi Mas usado ó, aqui como na gel. loja, esse aqui que é um pequenininho. Pra quem não quer comprar o tubo, né, quer experimentar, e aí você fala, não, esse aqui é pra assadura, a pessoa... Mas toma quanto tempo antes? A pessoa acha, esse não. Não. É lá, você põe na mão e passa, mas Mas é bom porque com esse é fartura. pequenininho. É que a cara desse aqui é sacanagem, né? O que é tubo, assim, dificilmente você vai... Esse aqui, eu mas é uma acho que brincadeira. Esse é bom porque um desse- É bom pra passar bom. no meio da parada. É o meio do negócio, assim. Eu tenho um potinho, tem um lá que eu coloco, ele sempre particiona as fica. Ele coisas. fica aqui junto, então. Eu acho que assim, a limpeza com lenço umedecido, ela já é outra vida. Cara, Outra leva lenço umedecido. Se Lenço você precisar, umedecido. precisar fazer o No número número 2, dois, no não é papel boteco higiênico. do tiozinho não vai ter papel higiênico. é Vai começar seco, assim. te machuca, ele E te nem vai lixa. ter, nem vai ter. Ele te Se lixa. tiver, vai ser um... É não lenço- vai ser neve, se tiver. Aí Fica pergunta, tranquilo. nossa, mas
Se tiver, não vai ser neve, Pessoalmente, cara. eu compro lenço umedecido feminino, porque ele é fininho e não tem cheiro. Se você for pegar o de criança, vai ter o cheirinho de pompom. É sério, ele é cheiroso, ele tem assim, o feminino ele normalmente é menor, é fininho. Ele é de 10 e é bom para você carregar nos lados. Tem as embalagens pequenininhas. E você pode colocar ou até nas costas, ou em lugares mais fáceis. Porque o outro é grandão. E assim, acabou, compra no caminho, tem farmácia no caminho inteiro. O farmácia é um negócio que não A galera falta. tem essa noia, né? Compra no caminho. Tem que levar mas acabou, pasta de estragou. dente pra Compra todos, hipoglós, compra hipoglós. Meu protetor solar eu fiquei sem. Mas você passou na frente de quantas farmácias? Ou andou um quarteirão, passa na farmácia. Eu fiz essa besteira. Eu fui pra Transcontinental, eu levei pasta de dente e protetor solar para 15 dias. Pra quê, gente? Passei em tanta farmácia. Sei lá, mas você aprende carregando os tubão de coisa. Faz diferença. Se não for isso aqui, durante, que seja hipoglós ou algo específico para ciclismo, e depois algo cicatrizante e recuperação. Bepantol, como é que é? Cicaplast. O melhor é o da Veleda. Como Olha é aí, que ó, chama? temos... Não lembro o nome. Hã? Chama Veleda. Veleda, olha aí, ó. Meu, Uma marca é boa caro. também. Como é que chama o outro que é pra assadura? Você tem, Concorrente não, ao eu uso hipoglós? Bepantol. Bepantol, Eu uso Bepantol Kits, Isso, é. de criancinha. É bom. Porque se sara a Absorve mais criança, rápido. tem que sarar nós. O importante é quando você chegar no hotel pra dormir, tirar o bretelle. Existe um spray que a gente recomenda, que é o Expert. Traz lá o Expert pega esse para dar pequenininho. lavadinha nos Esse aqui. trem. Qual que é? Esse aqui. É, Esse spray é um antibactéria. Então, apresenta ele que eu vou ver se tem pergunta. quando você chega lá no hotel, tira a roupa, nem que você vai ficar 2 horas só lá, toma um banho, limpa o corpo, vira o bretelle ao contrário, pega o spray antibactéria e deixa isso aqui molhado de spray antibactéria e deixa pendurado na janela, algum lugar que ventila. Então ele vai evitar que você tenha alguma assadura mais grave, tá? Ele vai tirar o cheiro, porque o que dá o mau cheiro é a bactéria. Então você consegue rodar aí fácil, a semana inteira, sem lavar o bretelle, tá? Então não precisa levar agora 2. Qualidade tá. Não precisa Tá levar zero? 2. Tá? 2 breteles. A gente não recomenda Valorizamos nossa levar 2 produção. breteles para uma prova de 1.000 km. Se quiser levar, pode levar, tá? Mas com isso daqui, ele substitui a lavagem. Ó, Se eu você não chegar no levo- hotel de novo e lavar sabão de nada. coco, possivelmente Eu só não levo vai isso aí. secar pro dia seguinte. Com isso Esse aqui, negócio é mágico. ele Cara, seca. Eu não sei, viu? Cara, eu não sei eu- porque não inventam máquina de lavar roupa com isso aqui. Joga lá Boa. um pouco na sua, meu querido. Cara do céu! Não, esse trabalho, sabia? Cara do céu, esse negócio faz milagre. Não é só pra roupa esportiva. Isso você pode usar no capacete, na sapatilha. Eu digo, porque quando você no compartilha base layer. espaços, né? Anda em casal, né? Então, isso aqui salva É. casamentos. Então assim, não, vai evitar você ter uma infecção na assadura, se você Melhor, já acho que tiver é mais assado. antibacteriana. A função antibacteriana é a melhor. Não é né? só o odor. Cheiro, ok. Dane-se, vida de mandíbula. Cheiro é um problema dos outros. O problema né? dos outros, não o meu. Mas, Perguntando o nome do produto aí. Expert. expert. Dá um zoom bacana. Assim, ó, vamos lá. Ele é vendido no Drop, mas para quem não tá aqui, Tem no site da tem no Expert. site deles, tem no Mercado Livre, sabe? Vale, Ah, é? vale a pena, porque... Já leva esse. Ó, e Faz temos, o e temos, como é que é? E tem versão com refil. É verdade. Tem uma versão gigantona, grandona lá. Eu tenho esse pequenininho. Esse pequenininho para levar é o melhor que tem. Que é muito prático, fica junto ali com a escova de dente, ele vai ficar junto na parte do fundo da bolsa, que é aquela que vai usar só à noite, quando você tiver numa situação de mais conforto. É quando você vai usar isso aí. Você pode usar também fora das provas, tá? Não, é real. É sério, Assim, o você pessoal fez pra um treino trabalhar, curto, não suou tanto, Então. você pode... Quanto menos você lavar a roupa de ciclismo, mais ela vai durar. Então, se você fez um treino Ó. curto, não suou muito, você pode usar isso e usar de novo o bretelle. Eu não trouxe, mas outra coisa que eu acho que aí vai... Isso é muito particular e pessoal. A gente tá falando disso aqui de limpeza, que é algo que recomenda. Mas eu recomendo cada um levar sempre um kit de primeiros socorros. Porque é particular. Eu levo lá que tem uma atadura, tem gaze, tem uma pomada antibiótica, mas tem gente que talvez precisa de um relaxante muscular, um analgésico para dor de cabeça. Por exemplo, para o Peru eu levei antibiótico para não vomitar e para não ter diarreia. E eu usei os 3. Eu achei que eu não fosse usar. Enfim, porque mas também lá eu achei que não ia precisar de receita para comprar antibiótico, mas acabou, eu comprei lá, só cheguei lá, me deram até só comprimido.
Caralho. Eu comprei você compra a comprimido. unidade. Mas comprei esse comprimido de Bactrim. Aqui ele fez um buraco no estômago. Me deu começo de úlcera. De gastrite. Gastrite, foi úlcera. Gastrite. O que eu passei lá foi muito, muito ruim. Então, assim, vale a pena você montar um kitzinho e levar. Protetor solar, impecável. Tem que levar. Nós estamos tentando fazer uma parceria com alguns aí para dar uns amostrinhas, mas teremos novidades. Conhece uma pessoa que trabalha. Então, mas lá tá mais difícil. Mas nós estamos tentando também. Mas... Não, mas eu não querendo fazer propaganda, mas fazendo. Tem um Steam pequenininho. Nossa, é o melhor. Cara, o real é o melhor, de verdade. Como é que é o nome dele lá? Fusion É o Fusion Water. Ele é pequenininho. Cara, Vantagem dele, perfeito. no rosto, ele fica seco e não arde o olho. Exato. E ele tem uma certa resistência ao suor. Então você passa, sei lá, 3, 3 vezes. Eu passo só 2 vezes por dia. Só de manhã e uma depois do almoço, que é a hora que lembrou. O que faltou falar? Eu tô pensando aqui. Pelego? Faltou falar do pelego. Não, faltou, assim, tem uma coisa que a gente tava falando. Escolha de fita de guidão, selim, pneu, isso é muito particular. A gente já falou sobre isso. Mas escolher o pelego, como o Idan escolheu, tava lá, primeiro Bikeman, ele foi numa casa rural, e o que ele comprou para o seu conforto? Um pelego de carneiro. Assim, isso acontece, a gente recomenda que as pessoas tenham conforto no Bikeman. Mas algumas pessoas levam um nível que é inimaginável. Mas o pelego... Deu certo. O Bruno, com o Bike Fit, ele bateu o olho e ele deve falar, funciona... Talvez tenha que baixar um pouquinho o selim para poder dar a altura ali do pelego. Mas assim, a gente tá falando do pelego, mas tem pelego, tem saco de lixo, tem roupa de pintor, tem roupa de motoqueiro. Porque a galera, em algum momento, talvez o equipamento não deu, não conseguiu conforto. Não abandona. Procurou alternativa. Procure alternativa. Se aquilo não te atendeu, se achou alguma coisa, que se vista de saco de lixo e termine a prova. Se aquilo te der conforto. Raquel tá aí pra provar. A Raquel, teve o Jonas estava lá, o Rafael, tudo Quem com roupa comprou de a pintor. pintor? Mandou Não, bem, né? foi o... Ele é lá de Santa aquela Catarina, roupa que você põe por cima da roupa inteira. inteira, Roupa assim, ó. branca. Você via que ele estava inteiro esfumaçado de vapor. E mandando ver. Feliz da vida. Ele falou, agora eu tô quente. Cara, conforto não tem preço. Quer dizer, devia ter custado R$15 lá no negocinho lá, a roupa de pintor. Ué, quanto que custa a capa de chuva do jogo? Ele custa 10, 15 conto porque é inflacionado. Na chuva no né? jogo custa mais. Custa mais, né? Ali não, ali era o preço de ocasião. Você passou ali na casa de construção, compra roupa de pintor. Cara, é assim, faça o que achar que é conveniente. Existe roupa técnica? Existe. Algo que seja mais prático, que dá para antecipar? Sim. Mas se alguma coisa deu problema, procure alternativa. E já pense que problema vai dar. Algum vai dar. E não tem que estar bonito, tem que estar confortável. Tem que estar confortável. Elegância é o último... Assim, Quesito. principalmente na chegada. Não existe elegância. Não existe glamour. Mas é finisher. Eu acho que o desafio está aí. Eu ganhei cerveja. Achei glamour. Teremos mais esse ano. Não. Teremos melhores esse ano. Tem que estar gelada. Eu estou esperando. Boss, Tamo com a tem conversa- dúvidas? Não? Mais coisas, como é que tá aí, produção? Deu, né? A gente passou meia hora. Ó, passamos hoje 28 minutos da programação oficial. Vocês estouraram todos os dias o tempo? Não. Primeiro dia foi 5 minutos. É porque eu não com o Pupo. tava. Você fala muito. Eu. O Pupo não fala nada. Não, o Pupo não fala nada. É isso mesmo. Valeu. Obrigado pela audiência local. Obrigado pela audiência local. Obrigado, parceiro de... Foi? É isso aí, ó. Vamos salvar. Bom, tá gravado até o ano que vem.